meu nome é Kelly e eu estou fazendo uns resumos para a Procuradoria-Geral da República, que é o concurso que está suspenso devido ao coronavírus, e eu estou me preparando para ele. Tá aqui as minhas colas, os meus resumos, e esse vai ser um método de revisão que eu gostaria de compartilhar com todo mundo que também esteja se preparando para esse concurso. Nesse vídeo eu vou falar sobre a Lei Complementar 395, que disciplina a PGDF. Eu vou falar sobre o que é a PGDF, sobre as finalidades, sobre a estrutura organizacional básica e sobre o chefe da PGDF, que é o Procurador-Geral da República. Eu também vou falar alguns exercícios que eu mesma criei e peguei de um ou outro simulado que encontrei na internet. Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar sobre o que é a PGDF. Lá na Lei Orgânica do DF, no artigo 110, ele diz que a Procuradoria-Geral é o órgão central do sistema jurídico do DF, de natureza permanente. Bom, e no artigo 1º da Lei Complementar 395, ele diz assim: repetindo a lei orgânica e acrescentando mais coisas, que é o seguinte, eu vou ler esse artigo primeiro para vocês, da lei complementar. A Procuradoria-Geral do DF, órgão central do sistema jurídico de natureza do DF, é instituição de natureza permanente, essencial à justiça e à administração. Ela é dotada de autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe a representação judicial e a consultoria jurídica do DF e de suas autarquias e fundações privativas dos procuradores do DF, ou seja, quem vai exercer isso são os procuradores do DF. Então, aqui eu quero destacar as incumbências que estão no artigo 1º, que são a representação judicial e a consultoria jurídica que a PGDF exerce, e também as suas autonomias, que são autonomia funcional, administrativa e financeira, a tal da FAF. Agora, eu vou falar sobre a organização básica da PGDF, que está lá no artigo 5º. A PGDF tem como a sua organização básica os órgãos de decisão colegiada, direção superior, assessoramento superior, apoio estratégico, os órgãos executivos do sistema jurídico do DF, órgãos de apoio técnico e operacional e órgãos administrativos. Agora eu vou retornar para o artigo 2º da Lei Complementar 395. Esse artigo 2º ele cita as finalidades da Procuradoria-Geral. A Procuradoria-Geral tem como finalidade exercer a advocacia pública e a orientação jurídica, ou melhor, a orientação normativa e supervisão técnica do sistema jurídico do DF. Eu vou ler o artigo 2º para ficar bem claro, para vocês terem consciência da literariedade da lei. Só um instante que eu vou pegar aqui, tá bom? O artigo 2º, então, ele diz o seguinte, que a Procuradoria-Geral do DF tem por finalidade exercer a advocacia pública, cabendo-lhe ainda prestar orientação normativa e a supervisão técnica do sistema jurídico do DF. E eu vou dar um destaque para o parágrafo único desse artigo. Ele diz o seguinte, que integram o sistema jurídico do DF as assessorias jurídico-legislativas e os serviços jurídicos dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do DF. Dito isso, eu vou resolver com vocês algumas questões que eu mesma elaborei baseada nesses artigos. Então, vamos lá? Eu vou pegar as questões aqui. Questão aqui. Vem aqui. Vamos lá. Questão número 1. A PGDF é instituição de natureza permanente, essencial à justiça e à administração, dotada de autonomia funcional, administrativa e financeira, além de ser o órgão central do sistema jurídico do DF? Essa questão está certa, conforme o artigo 1º, lá da Lei Complementar 395. Vamos para a questão 2. Pergunta: são finalidades da PGDF a advocacia pública,
a orientação normativa e a supervisão técnica do sistema jurídico distrital? E aí, certo, errado, tan. É certo, conforme que eu acabei de falar, né? E vocês conferiram lá no artigo 1º e no artigo 2º da Lei Complementar 395. Agora vamos para a terceira questão, que é a seguinte. Peraí, eu me perdi aqui no meu material, só um instante. Vou achar aqui o rumo da conversa. Pronto, achei o rumo da prova. Ou melhor, da prosa. Então vamos lá para a próxima questão. Ela pergunta o seguinte: se a PGDF é equiparada às secretarias de Estado, mas seu titular não tem prerrogativas, direitos e vantagens de secretário de Estado. E aí, tá certo ou errado? Essa questãozinha tá errada, porque de acordo com o artigo 3º da Lei Complementar 395, como é que é o nome? Peraí. Lembrei. O titular da PGDF, sim, conforme o artigo 3º da Lei Complementar 395, o titular da PGDF tem sim prerrogativas, direitos e vantagens de secretário de Estado. Eu vou ler o artigo 3º para ficar bem claro. Então, o artigo 3º diz o seguinte, que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal é equiparada, sim, para todos os efeitos, às secretarias de Estado e o seu titular tem as prerrogativas, direitos, vantagens e as vantagens do secretário de Estado. E quem que é o titular da PGDF? É o Procurador-Geral da República. Bom, deixa eu ver aqui se eu separei mais uma questão para vocês. Só um instante, minhas anotações. Separei sim, então vamos lá. A última questão referente a esse assunto é a seguinte. A PGDF tem por finalidade exercer a advocacia pública, cabendo-lhe ainda prestar a orientação normativa e a supervisão técnica do sistema jurídico do DF. Essa questãozinha tá certa. Ela tá bem parecida com, se eu não me engano, a primeira ou a segunda questão, mas é assim mesmo, a gente tem que treinar com questões parecidas para poder se habituar ao texto da lei também. E as diversas possibilidades que a banca pode cobrar. Tá, vamos lá. Agora, continuando na aulinha, eu vou falar sobre questões sobre a estrutura básica da PGDF. São duas questões que eu separei para tratar com vocês sobre a estrutura básica. A primeira questão é a seguinte: pergunta: compõe a estrutura organizacional básica da Procuradoria-Geral do DF, os órgãos de decisão colegiada, decisão superior, os órgãos de assessoramento superior, apoio estratégico e os órgãos executivos do sistema jurídico, órgãos de apoio técnico e operacional e os órgãos administrativos. Essa questão tá o quê? E aí, vocês lembram? Tá correta. Ela é a literalidade do artigo 5º da Lei Complementar 395. E a última questão sobre a estrutura organizacional básica da PGDF é a seguinte. Vamos lá, vamos ver se a gente acerta. Essa eu errei, que é bem confusazinha. Mas vamos ver. A pergunta é a seguinte: a PGDF tem em sua estrutura órgãos de apoio tático e operacional? E aí, é certo ou é errado? Vamos lá? Tempinho para vocês pensarem, é? A questão tá errada, porque não são órgãos de apoio tático e operacional, são órgãos de apoio técnico e operacional. Enfim, eu encerrei esse assunto acerca da estrutura e vamos avançar. Vamos agora falar sobre o chefe da Procuradoria-Geral do DF. Os artigos que disciplinam acerca de quem é o chefe é o artigo 5º, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. E ainda eu vou citar os artigos 100 e o artigo 60 da LODF, que fala como que esse chefe é instituído. Então, vamos lá falar sobre o artigo 5º da Lei Complementar? Lá no parágrafo 1º, o artigo 5º diz que a Procuradoria-Geral do DF será chefiada pelo Procurador-Geral. Já no parágrafo 2º, diz que o Procurador-Geral será escolhido dentre os procuradores do DF em atividade,
e vai ser observado o disposto no artigo 60, inciso 20, e no artigo 100, inciso 13 da Lei Orgânica do DF. Bom, lá na Lei Orgânica do DF você tem o processo de escolha do Procurador-Geral do DF. E como é que esse processo ocorre? Ocorre basicamente em 3 fases. Primeiro, o governador do DF ele vai indicar um Procurador-Geral do DF, que dentro daqueles que escolheram a carreira de Procurador-Geral do DF. Aí, segundo, a CLDF, ou seja, a Câmara Trava-língua. Vamos começar do início. Primeiro, o Procurador-Geral ele vai escolher e indicar... início de novo. O governador ele vai escolher e ele vai indicar o Procurador-Geral do DF, um Procurador-Geral do DF. Em segundo, a Câmara Legislativa do DF, ou seja, a CLDF, ela vai aprovar essa indicação. Aí, por fim, o governador nomeia o Procurador-Geral do DF. Agora eu vou citar os artigos 100 e os artigos 60 da LDF, que falam exatamente desse processo de escolha do Procurador-Geral, ou seja, do chefe da PGDF. Vamos lá? Começando pelo artigo 100, inciso 13. Ele diz o seguinte, que compete privativamente ao governador do DF nomear e destituir o Procurador-Geral do DF na forma da lei. E agora indo para o artigo 60, inciso 20. Nele é afirmado que a competência privativa para aprovar previamente a indicação ou a destituição do Procurador-Geral do DF é da Câmara Legislativa do DF. Bom, eu encerrei esse assunto e agora eu vou falar como é que são escolhidos os procuradores do DF. Atenção, são os procuradores do DF, não o Procurador-Geral. Então, de onde vêm os procuradores do DF? Aí, sabe onde que a gente vai? Nós vamos lá no artigo 132 da Constituição Federal, que vai falar de onde que saem esses procuradores. Eu vou ler eles aqui eu vou ler o artigo para você, mas antes de ler o artigo 132 da CF, eu quero ressaltar que os procuradores do DF, eles são organizados em carreira, eles ingressam por meio de concurso público com a participação da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, e eles possuem estabilidade, não vitaliciedade. Vitaliciedade, gente, não é a mesma coisa de estabilidade, tá bom? E a estabilidade é adquirida após 3 anos de efetivo exercício. Então, vamos lá, eu vou pegar aqui o artigo 132 da Constituição Federal para ler para vocês, tá ok? Esse artigo diz o seguinte, que os procuradores dos estados e do DF, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Fica, eu tô gaguejando demais hoje? Tá. E o parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurado estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios e após o relatório circunstanciado das corregedorias. Então, é isso. Eu terminei a parte teórica, agora vamos lá para as últimas questões. Essas últimas questões eu vou aliás, é apenas uma questão. Nessa última questão, eu vou falar sobre o artigo 28 da Lei Complementar 395. Eu vou pegar ela aqui para vocês, tá bom? Vamos ver se vocês acertam ou se vocês erram. Tá, aqui a questãozinha, vou ler ela para vocês. Vamos lá, na questão. Os procuradores do DF exercerão suas funções nos órgãos da Procuradoria-Geral, nos serviços jurídicos das autarquias, fundações e, eventualmente, nos serviços jurídicos das empresas públicas, nas chefias de assessoria técnico-legislativas e nos órgãos e entidades da administração direta do DF. Vamos lá. Certo ou errado? Tic-tac, tic-tac.
Chiquita. O gabarito é C, C de certo. Eu vou ler o artigo para vocês que se refere a essa questão. É o artigo 28. Bora lá? O artigo 28 é este. Os procuradores do Distrito Federal exercem suas funções nos órgãos da Procuradoria-Geral, nos serviços jurídicos das autarquias e fundações públicas, nas chefias das assessorias jurídico-legislativas e nos órgãos e entidades da administração direta do DF. Bom, enfim, por fim, eu estava esquecendo de citar uma coisa bem importante para vocês. O parágrafo 4º do artigo 5º. Então, vamos lá? Ele diz que a estrutura interna e as competências dos órgãos da organização básica da PGDF, eles são definidos por decreto. Então, fiquem atentos. Se por acaso é uma questão disser que eles são definidos por portaria ou qualquer outro ato normativo, a questão está errada. Por quê? Porque é definido por decreto, tá bom? Então, por hoje eu encerrei essa revisão básica e pessoal também sobre a Lei Complementar 395. Eu espero que vocês não desistam enquanto vocês estão cozinhando em banho-maria, esperando o coronavírus passar para a gente poder realizar as provas que tanto tem em mente. Agradeço a todo mundo que vê isso e eu quero deixar claro que isso aqui é uma revisão pessoal de um estudante para outro estudante que queira assistir e é uma forma que pode me ajudar e também pode ajudar vocês. Então, espero que tenham sucesso e insistam no sonho de vocês, tá bom? Agradeço de novo a quem vê, eu espero melhorar nos próximos vídeos e gaguejar menos, né? Que eu vou continuar falando sobre os meus estudos voltados para esse concurso e para outras coisas também. Isso é um projeto pessoal. Olha, beijão para todo mundo que viu e para todo mundo que assistiu. Se quiserem, comentem. Por favor, comentem, eu preciso de dicas para melhorar. E também curtam o vídeo, vai ser bacana, umas curtidinhas e tal. Tá. E no próximo vídeo eu vou falar sobre as competências da Procuradoria-Geral do DF e eu vou falar sobre as competências também do Procurador-Geral do DF. E eu ainda pretendo fazer um vídeo falando sobre o SEI, tá? Então, tchau, beijão, obrigada por quem vê, eu espero que ajude. Tchau!